E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao United Podcast com o nosso quadro aqui, Histórias, onde a gente traz pessoas para contar e compartilhar um pouco das histórias de vida, tudo que tem vivido aí com Deus, antes e depois de Cristo, ACDC, sim ou não? Sim. E hoje a gente trouxe aqui, a gente tem a honra, na verdade, de receber duas pessoas incríveis que vocês já conhecem, Lucas Paulo dos Santos e Mariana Vilas Boas Ribeiro dos Santos. É longo, né? Eu pesquisei. Lucas, que era bancário, tem 31 anos de idade, ex-jogador, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pai da pequena Luma e é pastor da Igreja United de São Paulo há mais ou menos 2 anos. Ele ama enviar aí figurinhas de cachorro e é o ícone fashion, né, que vocês conhecem, tons teóricos e fitness, é o ícone fitness. Mariana, 28 anos... Imagina, Mariana, 28 anos, também é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mãe da Luma, é modelo há 10 anos, jogadora de handball, uma curiosidade aí, e dona da franja mais famosa de São Paulo. E ela, obviamente, adora maquiagem, e ambos têm um livro chamado Ah, Se a Gente Soubesse Disso. Bem-vindos! Gente, quem fez isso? Foi muito bom. Aonde você pesquisou essas coisas? Eu gostaria de saber. A Joypedia tá aqui do lado, ela me atualizou aí da vida de vocês. Maravilhoso. Obrigado, Joy. Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal da gente falar da palavra e ao mesmo tempo contar um pouco da nossa história. Acho que a gente escuta muito isso, né, amor? Tipo, gente, conta um pouco mais da história de vocês, como vocês chegaram na United, como, né, o coração de vocês está apontando pro futuro. Então acho que vai ser um papo bem legal. Tô muito feliz de ter a oportunidade de abrir esse quadro. Afinal de contas, nós conversamos, né, sobre isso nos bastidores e é uma intenção nossa dar espaço para que pessoas que têm sido alcançadas por Jesus contem seu testemunho, né? Eu acho que o poder de um testemunho é algo, assim, imensurável, né? Então, por que não abrir espaço para pessoas que talvez não sejam virtualmente até conhecidas, mas que têm algo para compartilhar com alguém? Então, a gente quer dar esse espaço. Acredito muito que vai ser uma oportunidade imensa para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e impactadas para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. E, gente, muita gente pergunta aí se eles são realmente bonitos pessoalmente. Eles são realmente bonitos. Vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí com filtro, eu estou aqui no cru, eles são bem bonitos no cru também. E porque antigamente o pré-requisito para ser pastor era ser feio, né? A gente tinha uns 10 anos atrás, a gente viu um pastor aí que não era muito... Era ser calvo, feio. E aí... Vocês vieram pra mudar isso. O que vocês falam pra pessoas que, cara, que tem essa visão de pastores antes e tem essa visão de pastores agora? Aí, ó, toda com a franjinha, todo Então, fashion. eu, sinceramente, não acho que me enquadro nessa geração de pastores bonitos. Mas como eu casei com uma mulher linda e maravilhosa, né, por associação você acaba se tornando alguém bonito pelo fato de que o casal, né, tem uma beleza. Mas assim... eu sou sincero e honesto para dizer que 90% dessa beleza desse casal está do meu lado esquerdo. Humildade. E eu sou um homem que, humildade. assim, se você vê a gente aqui, como você tá vendo olhando, você vê que eu sou um cara que fui muito bom de lábia. Isso foi. Vale. Não, eu... Nada a ver isso. Eu acho que a grande coisa, né? Eu acho que a gente tem realmente, assim, uma aparência diferente do que o normal. Não é nem só porque Deixa eu tirar um nós somos jovens. Acho que não é nem isso, né? Somos pastores jovens, mas realmente a gente tem uma cara de diferente. E eu acredito que isso tem muito a ver com o povo que nós fomos chamados para alcançar, sabe? É claro que estamos aqui, né, frente de uma igreja familiar, uma igreja que ama e celebra receber famílias, mas também a gente está muito propício a receber pessoas diferentes também, né? A gente está em São Paulo, a gente está no centro do Brasil. E eu acho que essa é uma porta, assim, não que a gente é assim por causa disso, né? Mas eu acho que é uma porta muito legal para as pessoas poderem enxergar que... Aquela coisa, né? Antigamente, eu mesmo, quando era adolescente, falava, nossa, ser crente é chato, é tipo quadrado, enfim. Eu tinha um super preconceito antes de eu me converter, né? Então, acho que a gente tem isso, naturalmente, isso quebra muitas barreiras, né? Mas eu acho que isso, na verdade, só aproxima. Graças a Deus, a gente nunca teve problema com isso, né? É claro que, assim, né? A gente tem uma carne jovem. Eu particularmente, assim, por mais que eu tenha 28 anos, que também não é tanto, assim, vira e mexe. Ontem mesmo eu escutei, a gente tava, né, numa academia, que não é a nossa, aí eu fui pagar um negócio, o cara falou assim, ai, mocinha, vem aqui passar a carta. Ele falou, ô, meu filho, certo, ele achou que eu tinha uns 18 anos de idade. Mas eu acho isso bom, né? De certa forma, eu vou ficar mais velha, mais conservada.
Eu gosto de pensar que essas diferenças exaltam a igreja de Jesus, né? Exaltam, na verdade, Jesus através da sua igreja, porque Deus é um Deus multiforme, né? Sim. Então, ele é um só, mas ele se expressa de várias formas através do seu povo. E eu acho que isso é muito importante. Talvez nós temos sido habituados a olhar para uma igreja uniforme ao invés de uma igreja unida, né? Uma igreja uniforme é uma igreja onde todo mundo é igual. Só que uma igreja onde todo mundo é igual alcança só um tipo de pessoas, Sim. né? Agora, uma igreja unida, uma igreja de pessoas diferentes que andam em unidade na fé, alcançam diferentes povos, diferentes públicos, diferentes pessoas. E eu acho que isso muito se assemelha aos povos de diversas tribos e nações que um dia vão estar diante do trono dele adorando, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa capacidade em Deus de enxergar a beleza que há no corpo, onde cada um tem a sua forma e o seu jeito para alcançar diferentes pessoas de diferentes jeitos. Então, é necessário que tenha aqueles de franjinha para alcançar os de franjinha. Gente, eles saíram Nós muito bem, dois tá? estamos de franja. Essa pergunta vocês saíram perfeitamente bem. Porque e aqui já tem uma diferença, né? Que a câmera vai pra vocês, é 4K, 6K. Quando vem pra mim é Nokia Lumia. Filmou, tá? Não é legal rir disso, tá bom? Que eu tô bem Desculpa. aqui, obrigado. A gente vai começar com um bate-papo aí com vocês. E eu quero saber um pouco da história de vocês antes. Gente, o Wilson tá solteiro, inclusive, tá? Pra quê? Então, Aproveita. Faz tempo. então aproveita que essa é uma oportunidade. Manda o seu contato aí. Faz tempo, né? mas manda Que a gente... pra mim antes. Não, pode Quem mandar pra escolhe? mim. Não, Pode mandar pra mim, por escolhe. favor. Precisa A gente passar por um crivo a gente faz um muito- filtro aí pra gente conversar. Pô, voltando, desculpa te Eu vou mandar o meu padrão. essa oportunidade. Vou mandar o meu padrão. Vamos lá. Eu vou conversar com vocês um pouco qual que é a história de vida de vocês antes de conhecerem Jesus. Então, o que vocês estavam fazendo antes? E vocês se converteram mais ou menos com quantos anos? Quer começar? Eu tinha 18. É. Você tinha 20. Não. É verdade, 18. Você já se conhecia, então. Já. Eu tinha 20 quando eu, de fato, passei pela minha conversão. Sim. Quando eu recebi Jesus, eu tinha 16, passei pela minha conversão de fato, onde houve aquela virada de página, mudança de vida, quando eu tinha 20. Pode falar. É engraçado, porque isso conecta muito com até o nosso testemunho pessoal, assim, né? A gente... Aliás, isso é o nosso testemunho. Eu conheci Jesus porque a gente estava passando por um término. Nós terminamos, né? A gente estava num momento bem fragilizado. E a história é bem comprida, assim, mas resumindo ela. A gente terminou, se separou, eu tava realmente no fundo do poço. É que a gente se conheceu antes de conhecermos Namoramos Jesus. 2 anos e meio antes de conhecer Jesus. A gente tinha um relacionamento super tóxico, né? Essa palavra tá na moda, né? Tóxico. E aí, a gente terminou e enfim, né? Aconteceram algumas coisas nesse meio, entre elas... Você quer entrar nesses assuntos? Acho que a gente pode Entra bem, gravar entra, é um bom. dia um podcast só pra contar sobre essa parte amorosa da nossa vida, porque Isso é é interessante. bem longa, tem muitos detalhes, Mas coisas dá uma interessantes. resumidinha, assim, só... Porque é bom, aí, é um quando a corte gente bom, dá isso. terminou, quando a gente terminou, a gente entendeu, né, que a nossa vida ali estava muito vazia. Eu, principalmente, né, eu vi que tudo girava em torno dele. Meu relacionamento era o centro da minha vida, tanto que eu tentei suicídio. Cara, sabe o que eu tava lembrando ontem? Muito aleatório. Primeiro, eu tomei um monte de remédio e teve um dia que eu tomei que boa. Meu Tanto Deus, uma- gente. Porque a gente tinha terminado. Eu acho Que que você boa. já contou Tira a isso, cabeça. mas você tinha esquecido. Isso aí com quantos anos? 18. Bem no comecinho, né? Não, a gente já namorava 2 anos e Aham. meio. O que eu tinha na cabeça? Não sei. E aí você se converteu com 20 e você com Com 18. 18, 19. E aí, esse foi o momento onde eu fui buscar Jesus. Algumas amigas me levaram na igreja, elas viram que eu realmente precisava muito. E aí foi o momento onde eu tive a minha vida, assim, tipo, realmente transformada. Eu vi que tinha uma saída, eu não Sim. queria mais viver uma vida que eu me arrependesse das coisas que eu fazia o tempo todo. E aí, a gente tava terminado e, de alguma forma, ele também foi buscar Jesus, né? Conta um pouco sua parte. Eu confessei a Cristo com 16 anos, através de uma pessoa que foi pregar o evangelho pra mim, dentro da casa dos meus pais, né? Ele estava lá consertando a máquina de lavar um dia, eu estava lá, ele pregou o evangelho, eu confessei a Cristo. Mas na época eu não tinha uma igreja, não congregava no lugar, inclusive jogava futebol, morava longe de casa, né? Então não tinha uma igreja local, não tinha Gatinho. familiares, tipo os meus pais não eram cristãos convertidos, meus irmãos não tinham amigos cristãos, então não tinha uma igreja local. Passei a frequentar uma igreja na época que eu jogava futebol, mas nunca consegui ser constante, nem partilhar de vida de comunidade, então não tinha maturidade cristã, né? E essa página virou na minha vida
nesse término, né, que foi quando ela tinha 18 e eu tinha 20. Então, eu já tinha, alguns meses antes, tido a oportunidade de visitar uma igreja que mais tarde eu decidi passar a frequentar a partir desse momento. E aí, minha vida dali pra frente foi outra. E aí teve um momento onde a gente voltou. E a gente voltou só muito consciente de que a gente só voltaria se Jesus fosse o centro do nosso relacionamento. Começamos uma nova história. Sim. Exatamente. Legal, agora vamos manter antes de vocês conhecerem Jesus. O que que vocês... Você era ex-jogador e você era modelo, né? Então, como que foi isso pra vocês? Tipo, como que vocês estavam... qual ponto da carreira de vocês que vocês estavam? Tipo, você como jogador, você como modelo. E também como isso mudou depois de vocês conhecerem Jesus. Então, por exemplo, a gente tem um sonho macro, né? Nossa, eu quero fazer isso. E às vezes Jesus vem e ele muda os nossos planos. Ou tem pessoas que ele só ajeita ali algumas arestas que estão a mais, mas eles seguem com o mesmo plano. No caso de vocês, virou muito, né? Você trabalhava como em um banco também. Como que foi isso? Você começa a ver. Pra mim foi mais simples, porque eu já tinha uma consciência de que eu não queria mais seguir carreira, assim. Eu tava, tipo, realmente, assim, fazendo meio, tipo... O modelo é meio que, né, no final, você vai ficando mais velho, você vai meio terminando, né, os trabalhos, enfim. E eu já tinha uma consciência que eu não queria seguir isso, tanto que eu tava cursando arquitetura e urbanismo. Mas eu tive esse momento, quando eu comecei a servir na igreja, assim, logo que a gente se converteu, eu já comecei a servir. Eu lembro de eu pisar no departamento infantil da nossa antiga igreja e eu tive uma certeza, assim, no meu coração que eu queria fazer aquilo pra sempre. Tipo, foi algo muito, muito forte, assim. Eu pisei naquele lugar, vi as crianças aprendendo sobre a palavra de Deus e eu falei, cara, eu preciso fazer parte disso. Depois eu fui entender, né, que era fazer parte da igreja, né, a eclésia, né, Sim. não só com as crianças. Eu ainda amo crianças, meu coração sempre queima muito por elas, mas ali eu já entendi, tipo, que eu precisava largar tudo, sabe? Foi um processo, né? Eu tranquei minha faculdade, não por isso, né? Eu ia trocar de curso. No meio de tudo isso, a minha mãe faleceu também. Eu precisei assumir algumas coisas da minha família, né? Mas pra mim foi um processo mais natural e tinha uma tendência a isso acontecer. Tá. Ele já teve mais um ponto de virada bem radical, né? E houve um momento específico. Desculpa, você quer perguntar? Então, isso não gerou, né, tipo, trocar de carreira, de profissão, não gerou uma dor pra você. Não, porque eu tinha muita convicção, assim, e certeza que eu precisava estar nesse lugar, sabe? E eu sempre fui muito... Você sabe disso, né? Meu coração, ele é muito... acho que uma palavra para definir isso é altruísta. Então, assim, pra mim, largar qualquer coisa ao meu favor pelo outro, isso sempre vai fazer parte de mim. Então, não foi difícil, né? Abrir mão, lógico, né? Abrir mão dos seus sonhos, abrir mão, né, das suas perspectivas, foi difícil. Mas eu acho que ali o meu coração sempre foi conectado. Tipo, parece que só foi colocada uma peça que se encaixou, sabe? Então, de certa forma, pra mim não foi tão difícil assim. Eu acho que ele tem, né, um momento da sua vida que você teve uma experiência com Deus que ali você falou, cara, é 100% mesmo, né? Houve um momento da minha vida onde nós já tínhamos decidido, né, buscar Jesus, individualmente falando, nesse momento do término do nosso relacionamento. Foi uma decisão pessoal que nós tomamos. E decidimos depois retomar, né, a nossa conexão, decididos a construir uma nova história, com Jesus no centro do nosso relacionamento. E nesse momento, na verdade, um tempinho depois dessa decisão, quando nós já estávamos construindo aos poucos a nossa maturidade espiritual, mas estávamos bem no início ainda, eu tive a necessidade de tomar uma decisão muito importante na minha vida, que foi a decisão de fato, parar de jogar futebol. Decidir para aquilo que eu ia fazer nos próximos anos da minha vida, ou até para o resto da minha vida. Na ocasião, eu tinha recebido uma proposta para voltar a jogar futebol. Então, eu estava parado naquele momento, mas era como um sonho engavetado no meu coração. Eu joguei futebol buscando uma carreira profissional dos 13 até os 18. Jogo desde os 6, mas foi ali que eu comecei a buscar uma carreira profissional. E quando eu estava nesse momento, eu tinha 20 para 21. Então, estava nos primeiros passos na fé, estava trabalhando já no banco. E foi no momento onde estava muito bem, nesse início da minha carreira bancária, que apareceu uma oportunidade. 2 anos depois já que eu tinha parado de jogar, entre aspas, mas ainda tinha esse sonho dentro de mim. Chegou uma oportunidade para eu voltar a jogar futebol profissionalmente, né? Eu não tinha assinado nenhum contrato profissional até então na minha carreira foi toda de categoria de base.
E eu já estava no banco, já estava bem, e eu precisei tomar essa decisão. Só que a minha decisão, a minha vontade era voltar a jogar bola. Eu queria, né, jogar futebol. A gente já tava casado? Ainda não, acho que ainda não. Noivos, não, Não, porque nós casamos eu tinha 23 e você tinha 21. Então eu queria tomar essa decisão de voltar, era o meu desejo, mas ao mesmo tempo eu já tinha começado a entender uma chave que eu entendo que é determinante na vida de todo crente, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Então naquele momento eu entendi que eu precisava orar. Entender em Deus qual era a direção que ele tinha pra mim, porque a minha vontade estava clara. Eu queria pedir demissão e voltar a jogar futebol. Você chegou a falar Inclusive com o eu seu falei isso, eu falei com o meu chefe. Eu sentei com ele numa sexta-feira, expliquei pra ele que eu tinha recebido uma oportunidade e que o meu desejo era voltar a jogar. E que muito provavelmente na segunda-feira eu iria passar na regional do banco e ia pedir demissão. Então já adiantei, inclusive, pra ele não ser pego de surpresa. E passei o final de semana orando. E graças a Deus tiveram esses dias de oração até a minha tomada de decisão de forma definitiva. E eu passei praticamente 2 dias orando em línguas. Eu falei, pastor, não falei pro meu pastor, eu falei, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão importante. Ele falou, cara, ora em línguas. Passei 2 dias praticamente orando em línguas. 3 dias, porque era numa sexta, sábado e domingo orando em línguas. E na segunda-feira eu tinha que tomar essa decisão. E eu não tive uma direção para sair. Não tive paz para sair. E entendi naquele momento, né, que a paz, como a Bíblia fala, né, Paulo fala, permitam que a paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações. Então, entendendo que eu não tinha uma paz para ir, era como se o semáforo estivesse vermelho, né, para eu não avançar nessa decisão que eu queria. Entendi que era necessário ficar. E aí eu voltei, né, conversei com o meu chefe, falei, olha, preciso ficar. E essa foi a primeira grande decisão que eu precisei tomar, sendo guiado pelo Espírito Santo. Foi a decisão, de fato, de abrir mão da carreira que até então estava engavetada, mas que eu não tinha decidido abrir mão. Então, a partir daquela decisão, eu pude ter experiências de tomar outras decisões importantes que culminaram em destinos, né, de estações para a minha vida, com base nessa mesma premissa. Um dia eu abri mão da minha própria vida. Um dia eu decidi fazer de Jesus o Senhor e Salvador da minha vida. Então, se Ele é o meu Senhor, eu não obedeço só quando me convém. Se Ele é o meu Senhor, eu obedeço integralmente, porque eu sei que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita e que os planos dEle são muito melhores que os meus. Então, é com base nessa premissa que hoje nós estamos aqui, né? Eu e ela, e é com base nisso que nós tomamos as nossas decisões. Mas, resumindo, falando dessa parte da carreira, foi esse ponto determinante. Abrir mão dos meus sonhos para viver tudo aquilo que Deus queria para mim. Embora eu não soubesse quais seriam os sonhos de Deus naquele momento, eu não sabia o que eu viveria, a minha confiança nele fez com que, mesmo sem saber exatamente o que eu teria que viver, se eu estivesse disposto a obedecer, seria o suficiente. É isso. E eu lembro que foi difícil pra você, né? Porque, por exemplo, diferentemente de mim, minha carreira como modelo foi uma coisa que aconteceu, né? Tipo, a oportunidade surgiram na minha vida pra que isso acontecesse. Ele, desde criança, é como se ele, né, tipo, vivesse pra isso. Então, ele morou fora, criança, tinha 12, 13 anos, ele foi morar sozinho pra jogar em CT, enfim. Então, tipo, é como se tudo aquilo na vida dele estivesse esperando por esse momento. Aí, quando esse momento chegou, Deus fala pra ele, não. Mas eu acredito muito que Deus, ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Então, ainda que eu não tivesse naquele momento ali uma relação com ele, Deus, ele usa de tudo para transformar em graça e com propósito, né? Então, eu creio que eu fui forjado no campo missionário futebolístico antes mesmo de estar hoje, né, no campo missionário, cumprindo a vontade de Deus fora da nossa terra natal. Tá, e vocês enxergando hoje, como vocês têm uma igreja, vocês lideram pessoas, vocês acham que antes de vocês conhecerem Jesus e na carreira de vocês já tinham algumas pontas do iceberg onde Deus estava mostrando para vocês essa parte de liderança? Tipo, vocês eram líderes aonde vocês estavam plantados naquela época? Ou vocês acham que quando vocês tomaram uma decisão para Cristo, que aí Deus começou a forjar coisas novas em vocês? Ou simplesmente, não entendi a pergunta, pra fazer de novo. Ou simplesmente, tipo, antes vocês já tinham algumas coisas que Deus estava mostrando pra vocês. Nossa, isso aqui parece que eu tenho um chamado pra liderança. Nossa, no meu campo lá de futebol, por mais que eu não conheça inteiramente Jesus, mas eu sou um evangelista que eu tô fazendo alguma coisa aí que Deus vai usar lá na frente.
Eu acho que eu fui completamente desenvolvida na igreja local. Eu acho que tudo, assim, é como se Deus me pegasse, assim, do barro, do zero, e me apresentasse uma nova vida e até um novo chamado que não tinha nada a ver do que eu imaginava, assim, com as minhas habilidades naturais. Tanto que, por exemplo, pra mim, eu sempre tive muito. Eu era a amiga legal que escutava e aconselhava. Sim. Mas, assim, essa coisa de amor por pessoas, servir as pessoas, ministrar, pra mim era uma das coisas mais, assim, difíceis e ilógicas. Eu me imaginar que um dia eu faria isso. E claro, né, púlpito é 2% da vida pastoral. Sim, sim. Mas foram coisas que eu falei. Quando eu disse, sim, Senhor, eu vou fazer tudo aquilo que você me pedir, ele foi me moldando. Então, daí, eu sempre tenho exemplos da sala das crianças, né? Mas eu lembro a primeira vez que a minha antiga líder falou: Mari, hoje você vai ler uma passagem bíblica para as crianças. Eu quase desmaiei. Meu coração parou, é sério. Eu lembro exatamente o versículo que era para falar, era no livro de Daniel, contando a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não conseguia falar o nome deles. Era tipo quase uma oração em línguas, assim. E pra mim foi todo um trabalhar, assim, de eu me expor àquilo que... E eu nem... Assim, lá atrás, há quase 10 anos atrás, eu não imaginava que Deus ia me chamar pra liderar uma igreja. Mas eu sabia que ele me queria integralmente na igreja, Sim, sabe? sim. Só que eu fui sendo fiel com aquilo que ele ia colocando nas minhas mãos, né? Então, isso foi me levando, né? Não que seja, né, uma corrida meritocrática, mas foi sobre a fidelidade do meu coração. Mas ele foi me desenvolvendo, então eu não tinha absolutamente nada. Era tipo, me sentia absolutamente desqualificada, mas quando eu me expus, assim, ele foi desenvolvendo muito essas bom. coisas, né? Eu só era mandona eu sempre fui. É verdade. Continua até hoje. Mas é bom, é bom. A gente canaliza também, né? exato. Vamos dizer que sim. Comigo você vai ter que dar de alguma forma, né? É verdade. E colocar pra frente. Comigo foi um pouco diferente. Eu tinha algumas características, vamos dizer assim, de liderança que já eram Sim. perceptíveis talvez antes. Eu acredito que eu carrego muito das características do meu pai. Meu pai é um cara muito líder, assim, né? E ele compartilhou muitas coisas comigo. Acho que ele me forjou muito na minha infância a fazer coisas que desenvolviam a minha autonomia, a minha capacidade de comunicação. Então, isso foi bem importante para mim. Porém, nunca me imaginei liderando nada, ou sei lá, muito menos sendo pastor antes de conhecer Jesus e até mesmo depois de conhecer Jesus. E eu devo muito a minha caminhada ministerial a todos os líderes que confiaram em mim, começando lá do início. Ela foi quem me inspirou a fazer alguma coisa na igreja, né, a servir na igreja, porque ela... eu ia pro culto e queria chegar atrasado ainda. Sim. Eu achava ruim quando tinha que chegar cedo porque ela tinha que servir. Habita no meio dos louvores, né? Exato. E aí ia lá. E aí, ela me inspirou. E um dia meu pastor me deu um tipo, ele falou, cara, quero ver você fazer alguma coisa, quero ver você servindo. E quando eu me expus a esse lugar de colocar a mão, né, na massa e fazer alguma coisa para servir alguém, então as minhas habilidades foram sendo lapidadas dentro da igreja local com o propósito da exaltação do Senhor Jesus. Então, Sim. foi dentro da igreja que talvez a capacidade de liderança que eu tinha, eu acredito que isso envolve até um pouco de personalidade, né? Foi ali que Deus começou a desenvolver, né? E continua sendo desenvolvido nisso até hoje, mas foi algo um pouco diferente, né, da história dela. Sim, é muito bom a gente ver também essa outra visão, porque, por exemplo, eu sempre vi pessoas que hoje são pastores, só que antigamente já tinham alguma coisa ali que chamava eles, mesmo antes de conhecer Jesus. Tipo assim, cara, eu sempre fui uma pessoa que, vou dar um exemplo, que falava bem, e aí quando eu ia, sei lá, em alguma festa, alguém sempre chegava em mim e falava, você vai ser pastor. Então sempre esse chamado pastoral perseguia essas pessoas. E é muito bom também ver pessoas também que quando tomaram a decisão para Cristo, Cristo foi e lançou tudo e falou assim, Sim. agora é isso, e teve uma mudança completa. Sim. É muito legal também ter essa ótica, porque obviamente, a gente tem muita gente, a gente tem muitos chamados, e não é uma história só que vai se repetir, né? Tem várias histórias aí. Sim, Isso é muito exatamente. e vocês, hoje, vocês são pastores, vocês são jovens, e
a gente sempre sabe que a gente recebe muita crítica quando a gente tem alguma coisa grande nas nossas costas, né? Pessoas que a gente lidera, enfim, uma igreja aí que vocês estão na fase de implantação. Então a gente já tem muita crítica de fora, tipo, será que eles vão dar conta porque eles são muito jovens Sim. e tudo mais? Isso a gente já sabe, então não vou nem perguntar. Mas como que vocês lidaram com a autocrítica de tipo, cara, eu recebi meu chamado muito grande, sendo muito jovem, e hoje eu acredito que aconteceu muito rápido, porque não é sempre que a gente vê essa pressa quando Deus tem algo rápido, ele faz acontecer e tudo mais. E vocês tiveram uma ascensão, assim, sei lá, 22 anos para agora, com 31, você já tem esse ministério estruturado, implantação, tudo mais. Como que... Me perdi na pergunta. Como que vocês... Lidam com Como que autocrítica. foi esse... lidam... Obrigado, Deus, é que eu peguei Covid 3 vezes. Como que vocês lidam com isso? De tipo, cara, muita responsabilidade e eu não tô pronto, eu não me sinto pronto pra isso. Só que Sim. já tá no meio do rio e vai ter que... Tem uma história, desculpa te interromper, que eu amo quando a gente fala disso, que foi quando a gente chegou na United. E a gente teve uma conversa com os apóstolos e foi muito legal. Sim. Você quer contar um pouco dela? Posso contar. Mas eu acho que, primeiramente, assim, acho que você introduziu bem o fato das críticas fazerem parte, né, da sociedade, digamos assim. Sim. Você nunca vai ver ninguém fazendo algo relevante sem ser criticado. Então, se você quer fazer diferença nessa terra, de algum modo, cumprir o seu chamado, ser autêntico, você vai atrair críticas. Porque os críticos, geralmente, não estão preocupados em fazer alguma coisa. Eles estão preocupados em criticar alguém que não está fazendo aquilo que eles pensam que deveria ser feito. Receba aí de casa. Mas realmente é muito difícil quando, além de lidar com as críticas externas, você precisa lidar com a autocrítica, né? E pessoalmente falando, eu sou alguém muito perfeccionista. Então, antes de qualquer pessoa me cobrar, eu já estou me cobrando, né? E fico muitas vezes muito frustrado, essa é a palavra. Às vezes eu fico muito frustrado quando eu sei que, embora eu tenha feito algo que pareça ser bom, não foi exatamente como eu queria. Então eu lido com isso pessoalmente, é difícil. Mas principalmente quando se trata de algo que relaciona a Igreja de Jesus, coisas que nós fazemos, obviamente, na dependência do Espírito Santo, ou assim deveria ser para todo mundo, eu me lembro de algo que me encoraja. Porque parece que nunca vai ser suficiente aquilo que a gente faz, e de fato nunca é. Se fosse suficiente aquilo que a gente faz para que a Igreja de Jesus avance, então não precisaríamos de Deus. Sim. Mas a Igreja de Jesus só chegou até aqui, só vai continuar, porque é uma obra dele. Ele está envolvido e é ele quem faz acontecer desde sempre. Sim. Então, eu procuro levar minha mente para esse lugar. E eu me lembro de uma frase que meu pastor, apóstolo, meu amigo Josh Adams, ele compartilhou comigo um dia. Ele lida com algumas dessas questões pessoais também, acho que todo mundo, né? E um dia ele disse para mim que Jesus falou para ele, lembrou ele, no meio de uma frustração, de algo que ele diz, né, para Pedro: eu vou construir a minha igreja. Então, ele lembrou isso para mim. Ele falou assim: filho, quando você estiver preocupado se aquilo que você está fazendo é bom ou é suficiente ou não para aquilo que Jesus está pedindo para você fazer, lembre-se que Jesus disse. Aí ele fala, né, em inglês: I will build my church, né? Tipo, eu vou construir minha igreja. Então, é Jesus que vai fazer a igreja dele crescer. Óbvio que ele decidiu me envolver nisso, e é um privilégio muito grande, e obviamente eu vou dar o meu melhor. Mas eu preciso dar o meu melhor descansando na suficiência e na capacidade dele. Porque aquilo que ele pode fazer é, de fato, o que vai muito além da minha capacidade, da capacidade de qualquer um que está envolvido na obra divina. Então eu busco levar a minha mente, a minha alma, meu espírito para repousar nesse lugar da suficiência e da capacidade divina para fazer a obra dele. Sim. Tenho nem palavras, tenho nem o que falar depois disso. Porque existe uma linha também muito, muito junta, né? Entre o perfeccionismo e a excelência. Então, o que vocês enxergam hoje, por exemplo? Vocês são pessoas excelentes, que vocês gostam de fazer as coisas não por mero capricho, mas por realmente entender que, por exemplo, as nossas redes sociais, tem pessoas sendo impactadas por ela. Então, como que vocês lidam com isso? Você hoje, que é um cristão mais maduro, você... em um lado, você é uma pessoa perfeccionista porque é da sua personalidade, mas também você é uma pessoa excelente. Então, como que você enxerga hoje essa briga? Tipo, não, agora isso é excelência e isso é a minha
o meu perfeccionismo falando? Como que você ouve essa voz de tipo, não, agora eu preciso pisar um pouco no freio, deixar as coisas fluírem? Ou tudo isso aqui que eu fiz com a mão, que eu não consegui completar? Eu acho que é um grande desafio. Cara, um grande desafio. Eu acho que esse é talvez o principal desafio daquele que é perfeccionista, entender qual é o limite, né? Até onde a sua cobrança precisa ir, né? E a gente tem uma cultura aqui na igreja, uma cultura de excelência muito forte, né? Um dos nossos pilares é a nossa expectativa é a excelência. Então a gente busca ser excelente em tudo que a gente faz e buscamos transmitir essa cultura de excelência para a igreja. Sim. E a minha concepção de excelência é você fazer o que você pode fazer de melhor com aquilo que você tem, né? Então faça aquilo que você pode fazer de melhor com aquilo que você tem em suas mãos. Então, eu acho que esse é um bom parâmetro. Se você entender o que você fez, aquilo que você podia fazer de melhor com aquilo que você tem disponível hoje nas suas mãos, amém, você foi excelente, realmente. Agora, o que passa disso, realmente eu acho que se torna algo desnecessário, que muitas vezes é apenas uma autocobrança exagerada, exacerbada, que nos leva para um lugar de uma autocrítica que não vai ser produtiva. Exatamente, porque tem coisas, até acho que na vida de todo cristão, né? A gente tem coisas que não estão na nossa altura, tem coisas que não estão nas nossas mãos fazer, né? Como ele mesmo deu o exemplo, né? Quem dá a colheita é o Senhor. Sim. Então tem coisas que a gente não vai poder fazer, mas a gente precisa ter paz e não fazer com que isso seja um peso também, né? É uma coisa que a gente precisa estar sempre vigiando e a gente se ajuda muito também com isso, sabe? Tipo, quando eu vejo ele, às vezes, se cobrando muito ou tomando as coisas muito pra si, eu falo, amor, calma, e a gente conversa, ora, enfim, ele também, às vezes quando eu tô frustrada com alguma coisa, eu não sou tão perfeccionista como ele, mas eu acho que eu sinto muito mais que ele. Então, quando eu fico chateada com uma coisa, fico muito, tipo, Então, aí ele vem, né, com a voz de calma, assim, entender que a gente precisa ter equilíbrio também, mas isso também não coloca a gente num lugar de conforto. Então, acho que esse é o nosso coração, a gente poder correr. A gente ama essa frase que ele falou, né? Ser excelente não é ter tudo, mas fazer o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Então, o que nós temos nas nossas mãos hoje? É isso? Qual a estação que a gente tá até como igreja? Né? Recentemente, a gente estava indo para algum lugar de carro e tinha uma árvore bem grande, bem robusta, parecia que ela tinha muitos anos, e tinha uma árvorezinha que tinha acabado de ser plantada. Aí eu brincando, falei com ele, nossa, amor, a gente é essa árvorezinha que acabou de ser plantada. Ela tá magrinha, ela tá ali, mas ela é uma árvore. Um dia, e eu falei isso pra ele, um dia ela vai ser como a outra. Mas ela tá na estação de criar raízes, ela tá na estação de crescer. Então é também entender as estações, né? Guardar o nosso coração, mas Muito bom. a gente se ajuda muito, assim, no geral, sabe? Sim, isso é muito bom. E quem que é, na verdade, a maior influência cristã pra vocês hoje? Pode ser alguma pessoa próxima, alguém que as pessoas não conheçam, mas quero saber como que é isso. Posso começar? Pode. Não, então, eu sou muito suspeita pra falar, mas realmente a gente é cercado de pessoas que são as nossas maiores referências, sabe? Eu acho que até a geração, né, é muito... nossa, eu admiro o pastor lá, fulano de tal, o pregador lá... Pessoas distantes, né? Distantes, mas com certeza absoluta, as pessoas que a gente mais tem como referência. Eu tenho mais como referência, você... Fale de você, mas são os nossos apóstolos. E os pastores Caio e Maria Escovino e o pastor Rodrigo e a pastora Jéssica, assim, são pessoas que a gente tá ali, nos conhecem profundamente, verdadeiramente, estão nos ensinando o tempo todo, a gente tá puxando da vida deles, né? Os apóstolos nem tem o que falar, né? São os nossos pais na fé, as pessoas que acreditaram em nós, que nos ensinam o tempo todo, que a gente realmente vive uma vida de discipulado, sabe? Por mais que a gente esteja, sei lá, 500, 600 quilômetros, pra gente é como se a gente estivesse juntos o tempo todo, sabe? Então, eles são pessoas que eu tenho, né, como referência, e pastor Caio e pastora Maria foram os nossos pastores de campos, né? Quando éramos de Vila da Penha. Então, acho que também o grosso, né, a gente puxou muito da vida deles, assim, são todos amigos, mas também são pessoas que a gente se inspira muito e aprende muito todos os dias. Com certeza. Ela resumiu, mas eu acho que a sua pergunta foi no singular, né? Você falou quem é a maior referência, né? Sim. Para mim, sem dúvidas, o meu apóstolo.
por quem ele é e por quem ele me possibilita ser todos os dias. Porque foi ele que confiou e confia em mim quando nem eu mesmo confio, não acredito. Acho que ele consegue me enxergar com a ótica que Deus enxerga, sabe? Sim. E isso faz total diferença na minha vida. Eu olho pra trás, a cada estação que nós vivemos juntos até agora, e eu penso sempre assim, cara, como que esse maluco confiou em mim? Tipo assim, quem é mais doido? Eu como eu era ou ele de ter acreditado em mim? Tipo, é muito assim. Eu me lembro quando a gente chegou, quando nos conectamos a United, tivemos uma conversa, né? Era essa história. Eu e a Mari, e o apóstolo e a apóstola, né? O Josh e a Hannah. E eles perguntaram, ele perguntou assim, foi uma pergunta específica pra mim. E no pra mim, espírito. nunca se tem uma conversa muito normal com Gente, ele. Ele é muito. ele é aquela pessoa que sempre tem, tipo, ele fecha os olhos, ele começa a fluir, tipo, é sempre muito profundo e Sim, espiritual. exatamente. E ele perguntou assim: você se vê pastoreando? E até então, a forma como Deus tinha me usado, né, era com uma ênfase no evangelismo, na forma como Deus foi, a forma como Deus me alcançou, enfim, é uma outra história. Mas eu disse pra ele: não me vejo pastoreando. Ele falou: e você se vê plantando uma igreja? Eu falei: não, muito falou menos. muito menos. Muito menos. E se eu voltasse lá atrás, eu responderia isso, porque sinceramente era o meu coração naquele momento. Isso era 2020. Mas ele olhou pra mim e falou: ok, mas vocês estão aqui pra servir, né? Sim. Então. E se vocês estavam no Rio? Isso, Sim, a gente tinha e aí- acabado de chegar no Rio. E aí ele falou: então eu quero que vocês ajudem, auxiliem na plantação da Igreja United em Vila da Penha. E assim nós fomos. Mas eu penso, hoje, olhando pra trás, cara, como que ele olhou pra aquele maluco com cara de maloqueiro? Eu era careca, eu tinha uma barba desse tamanho, usava... E não é pelo estereótipo, mas assim, eu não acreditava que eu poderia fazer qualquer coisa que eu estou fazendo Sim. hoje. Assim, não é sobre duvidar da capacidade de Deus, mas sobre não me enxergar fazendo mesmo. E de fato, né, o profeta, ele flui nesse Sim. lugar, né? Como se ele estivesse vendo hoje Sim, lá sim. atrás, né? Sim. Então, assim, o testemunho de vida dele, quem ele é um cara muito sensível, muito guiado pelo Espírito Santo, muito vulnerável também com as suas fragilidades, isso me mostra o lado humano dele. Eu admiro tanto quem ele é, quanto quem ele me proporciona ser por confiar em mim e por investir na minha vida. Então, sem dúvidas. Muito bom. E voltando um pouquinho, como que vocês se conectaram a ele? Como que vocês se conectaram ao United? Tipo assim, vocês eram de Campo Grande, como que vocês surgiu esse convite e aí vocês foram pro Rio e depois vieram pra São Paulo? Então vocês tiveram uma, sei lá, Sim. duas aí grandes mudanças da vida de vocês. Como que foi isso? Sim. Bom, nós éramos do Verbo da Vida, ministério que nós honramos muito, foi um ministério que que investiu em nós nos nossos primeiros 7 anos da fé, né, da fé em Cristo Jesus. Foi onde nós nos conectamos, fizemos o Rema, né, que é uma escola bíblica, então foi ali que nossos primeiros 7 anos de fundamentação espiritual foi construída, né, então estávamos lá. E em 2015 ele foi pregar na nossa igreja. E o Verbo da Vida é muito conectado com a United pelo fato de que temos as mesmas origens, né? Ambos são ministérios que foram fundados por pessoas que saíram do mesmo lugar de Tulsa, Oklahoma, Rema Bible Church, Rema, enfim. Então, eles andam muito conectados. E aí, o apóstolo Joshua foi pregar, né, numa conferência que nós estávamos, e ali nós soubemos da existência deles. Mas essa conexão aconteceu, de fato, 5 anos depois, quando em 2000... Na verdade, 4 anos depois, quando em 2019, né, nós começamos a entender que estava chegando o tempo dessa transição acontecer. De fato, Deus já havia comunicado ao nosso coração e com o tempo, né, no processo de amadurecimento em Cristo, nós começamos a entender isso, que Deus nos enviaria para um outro lugar. Então, nesse tempo, quando esse tempo se aproximou de uma transição, nós começamos a entender que Deus queria nos enviar para lá. Então, conversamos com o nosso pastor local anteriormente do Verbo da Vida, pastor Vinícius, muito, muito amado por nós e pela United, né, também verdade. esteve ministrando recentemente lá na Igreja United de Tijuca. Verdade. Começamos, então, um processo de oração para entender isso. E foi no momento que eu tive a clareza de que Deus estava nos enviando para lá, nós conversamos, ela teve paz, entendeu isso também, que nós fomos intencionalmente encontrá-los para poder verbalizar isso, né, e transmitir essa direção que nós estávamos recebendo de Deus.
Então, foi ali que as coisas começaram, de fato, a nossa acontecer. conexão, A né? nossa quando que a nossa conexão começou a se E estabelecer. quando a gente chegou no Rio, né, a gente falou pra eles, estamos aqui pra servir. Sim. A gente achou que ia ser voluntário e esse era o nosso coração, na verdade, servir, né? E eles falaram algo que eu sempre conto isso, que é, eles falaram, gente, o carro de vocês vai continuar correndo, então é como se vocês estivessem só, tipo, continuando a correr, sabe? Sim. Tipo, imagina a cena, você abre a porta do carro e continua a correr. Então a gente chegou entrando no treinamento pastoral. Então a gente, lá na nossa antiga igreja, a gente já estava numa estação quase próxima, né, ao licenciamento, à ordenação, enfim. E aí a gente só continuou. Então foi muito bom a nossa conexão, né? Os dois, né? O apóstolo Joshua, o nosso antigo pastor Vini, conversaram, falaram muito sobre nós. Então, conheciam a nossa história, conheciam aquilo que a gente estava, né, servindo em Campo Grande. Então foi como se só, tipo, é o liga-pontos de Deus, sabe? Ele só continuou ligando os pontos e a gente se entregou por inteiro ali, Sim. né? Então, essa é a nossa história nos conectando à United. E chegamos em 2020, passamos por esse processo de 2 anos lá. Não imaginávamos que viríamos para São Paulo numa estação subsequente, muito menos que estaríamos aqui para plantar uma igreja. Mas a partir daquela conversa, ele falou assim para mim: se você tiver espaço no seu coração, para eu poder entrar e acessar o seu coração, eu vou te ajudar. Tô aqui para poder investir na sua vida. Então, a partir desse momento onde essa conexão foi estabelecida e eu abri meu coração para que Deus fizesse aquilo que Ele queria fazer através de mim nessa estação também, foi onde Ele começou a gerar no nosso coração tantas coisas, inclusive essa estação que nós estamos vivendo aqui agora. E aí 2 anos depois nós fomos enviados, chegamos em São Paulo e aqui estamos. É isso. Uma coisa que você sempre falou por 2, 3 vezes é que você sentiu paz antes de tomar alguma decisão. Isso é muito legal porque a gente sempre vê esse misticismo quando a gente quer tomar alguma decisão, a gente quer que o Espírito Santo venha através de uma nuvem e fale, não é isso, ou algum profeta aponte, não, o seu próximo passo é esse, tem que fazer isso. Eu mesmo já coloco uma garrafa e falo, Deus, se essa garrafa se mexer, eu tranco na minha Sinais. faculdade. Aí eu fui lá e bati e tranquei. O que vocês... isso é bem legal de ver como que o Espírito Santo fala com vocês, porque é de uma forma bem... obviamente que vocês têm muito testemunho de pessoas, né, que chegaram e falaram coisas específicas, só que nas 2 maiores decisões foram coisas muito... Não, a gente teve paz para tomar tal decisão. Sim. Então, para um jovem que tá, sei lá, desesperado para ouvir a voz de Deus, como que vocês hoje discernem a voz de Deus? Nossa, essa foi muito boa. Caraca. Não foi nem Tá boa. escrito. Obrigado. Por favor. Bom, Obrigado. eu entendo que a gente precisa olhar para a palavra. Como a palavra diz que Deus se move, primeiramente, não se pode dizer que Deus não fala com você se você não abre a Bíblia. Então, Deus fala pela sua palavra, Ele se revelou através da sua palavra, então nós precisamos buscar a voz de Deus na palavra. Aí já se eliminaria 90% pelo menos das contradições que as pessoas entram quando dizem que escutaram a voz de Deus, mas escutaram algo que não compactou com aquilo que Deus é e fala e faz. Sim. Então, primeira coisa, pela palavra. Segundo, a Bíblia fala sobre o testemunho interior, né? Então, quando nós recebemos Jesus, somos morada do Espírito Santo. E através dessa relação e dessa interação do Espírito do homem com o Espírito de Deus, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Romanos capítulo 8 fala que o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos. Exatamente. Se eu te perguntasse agora, você crê que você é filho de Deus? Sim. Você diria sim. Sim. Eu creio muito. Que bom. Sim, muito sim. Mas com base em que você diria que sim? Tava no roteiro. Eu acho que assim, a gente tem que seguir o roteiro, entendeu? Gente, corta. Corta tudo. Desliga as luzes. De novo, vamos lá. Com base em que você diria que sim? Eu vou te ajudar, Deus. eu vou te ajudar. Porque você... Fiquei muito nervoso. Faz escolha o Night. Fiquei muito nervoso. Ele sabe disso, que ele tá nervoso. Mas Gente, eu não sei meu nome, se perguntar minha idade, eu não sei falar. Agora você vai lá. A galera tem que seguir o roteiro. Lucas, faça o roteiro. Eu faço o roteiro. Eles fazem assim, a curva no roteiro. Não, gente. Olha, tem que fazer ali. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa minha cara parar de ficar vermelha.
Você pode dizer que sim, que você é filho de Deus, porque existe um testemunho interior que te confirma isso. Sim. Jesus não desceu aqui e disse pra você que você é Que filho te de Deus. carimbou, né? Tipo, é isso. Você ouviu o evangelho é o poder de Deus pra salvar todo aquele que crê, né? Então, você foi alcançado pelo poder que há na mensagem, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, te transformou, te trouxe pra uma nova vida, te redimiu. E hoje, por ele fazer morada em você, você tem esse testemunho interior. E aí é o que ela diz. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos espírito, que nós somos filhos. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esse testemunho interior é a interação de Deus com o homem. E por isso Paulo fala, permitam que a paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações. Ele está falando sobre um parâmetro para se identificar a voz de Deus, né? Que é pela paz. E não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que vem de Deus, que é a paz que Paulo também diz que excede todo entendimento. Ou seja, transcende a nossa capacidade de compreensão. Muitas pessoas tentam ouvir a voz de Deus apenas na sua própria capacidade intelectual. Mas Deus... Pelas suas vontades também. Ou pelas suas próprias vontades. Mas aquilo que Deus diz, nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não converge com aquilo que nós pensamos ser bom ou ideal. Então, eu acredito que precisa passar por esse segundo filtro, que é o testemunho interior. E o terceiro, Deus usa pessoas. Né? Deus usa. O Deus não usa mais pessoas para guiar as pessoas, mas Deus usa pessoas hoje, nesse tempo, na nova aliança, para testificar no nosso coração, no nosso espírito, aquilo que Deus já está falando. Sim. Então, Deus tem uma voz profética para esse tempo também. Diferente do tempo da antiga aliança, onde Deus apenas se movia usando ali os reis, sacerdotes e profetas, Deus ele continua usando pessoas. Agora, eu uso isso como um terceiro crivo, por quê? Porque precisa passar pelos outros dois. Se aquilo que um profeta fala não testifica no seu coração ou se contradiz a palavra, você precisa descartar. Agora, eu acredito que são 3 pilares fortes para que a gente possa ter uma interação com Deus. E eu acredito que é por aí. Então, a base para que a gente esteja... tenha essa sensibilidade, o nosso relacionamento com Deus através da palavra. Se você conhece a palavra, você já tem ali um bom parâmetro. Sim. Segundo, o seu devocional com Deus por intermédio da oração também. O desenvolvimento da sua relação. Oração em outras línguas ajuda muito. E terceiro, muitas pessoas muitas vezes vão ser usadas por Deus para poder testificar aquilo que confirma na palavra, testifica no nosso espírito. Um ponto importante também disso é discernir o tempo, né? Eu acho que o jovem, hoje em dia, ele tem uma dificuldade de entender o tempo, né? O livro de Eclesiastes nos ensina que existe um tempo certo para todas as coisas. Às vezes, você vai ter uma convicção de algo para sua vida, um chamado de Deus para sua vida, e você quer que isso aconteça imediatamente. Mas a gente precisa entender que existem estações, existe um progresso, né? Sim. O processo vai te levar a você chegar onde você precisa estar, né? A caminhada, né? A gente vai ver, por exemplo, o povo no deserto. Existia uma caminhada, houve falhas que uma caminhada de 40 dias se tornou 40 anos. Então, é esse momento que às vezes a gente se perde, né? Só que a gente precisa aprender a ouvir de Deus e ser fiel ao que a gente tem nas nossas mãos hoje, para que esses 40 dias não se tornem 40 anos, né? Uma coisa que a gente sempre ouvia também dos apóstolos, né, e do pastor Caio e pastora Maria, viva 100% hoje, também pensando 100% no amanhã e vice-versa. Você tem que pensar 100% no amanhã, mas ser 100% hoje. Então, não caminhar em ansiedade, não só pensar que a sua vida é só amanhã, mas o seu chamado começa hoje. Sim. Em quem você está sendo hoje, em quem nós estamos sendo, construídos hoje, porque é o processo que te leva ao teu lugar, né? Você não pega a montanha, você tá lá embaixo da montanha e você pula lá pro topo. Não, sim, é o processo de te chegar até lá. A gente nunca imaginou que dentro do nosso processo, ir pro Rio de Janeiro estaria nos planos de Deus. Mas eu penso, né? Eu acho que esses 2 anos foi o nosso maior tempo de treinamento da nossa vida. Eu não teria como hoje a gente estar aqui hoje se a gente não tivesse passado por lá. E nem chegar ao futuro que Deus também quer nos levar para outros lugares se a gente não tivesse passado por essa estação hoje. Então, acho que tem muito a ver com a fidelidade nos processos, discernir as estações, não querer... O problema é que a gente quer as coisas tudo para hoje e agora. E não é assim que funciona, né? A gente precisa, né, ter esse discernimento e essa fidelidade, sabe? No hoje, no agora, naquilo que nós temos nas nossas mãos. Legal. Existe, vocês, na verdade, vocês são pastores de uma igreja em São Paulo. Então, existe essa modernização das igrejas hoje, né? Então, hoje, quem é
atraído pelo Instagram, vê muita beleza, vê muita estética, vê um padrão ali de cor, vê uma coisa muito legal e tudo mais, aesthetic. E aí, quando essas pessoas chegam aqui, elas encontram, não padrões, mas elas encontram a palavra profunda, que está sendo pregada. Então, como que hoje vocês já tiveram contato com pessoas que vieram atraídas pela beleza e continuaram aqui porque foram confrontadas com a verdade, mas também tiveram pessoas que foram atraídas por essa mesma beleza e acharam que era só isso. Então, foram embora porque não aguentaram a verdade da Bíblia, da palavra revelada. Existe isso, né? Então, como que vocês lidam com isso, né? Muitas pessoas têm um encontro com a nossa igreja pelas redes sociais e veem ali uma estética visual bem estabelecida e esperam chegar aqui e encontrar uma igreja que possui uma palavra modernizada, né? E isso não acontece. Então eu vejo que muitas pessoas têm um choque. E eu acho maravilhoso que as pessoas sejam atraídas, de algum modo, a chegarem na igreja, porque ao serem expostas à palavra, elas estão sendo expostas àquilo que de fato tem poder para salvá-las e transformá-las. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas, elas estão muitas vezes buscando apenas mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Então, é exatamente como a palavra diz. E eu lido bem com isso, porque se eu entendo que estou pregando a mensagem como ela é, sem fazer nenhum tipo de contorno ou sem deixar de falar nada para não ferir ou para não desagradar alguém, então está tudo bem, né? O evangelho ele vai confrontar. Então vai da pessoa estar disposta a receber esse confronto. Então a gente tem uma circulação grande de pessoas que nos visitam, mas que muitas vezes não permanecem por talvez não encontrar aquilo que esperavam quando chegam aqui. Ao mesmo tempo, nós, como comunidade na fé, buscamos sempre ser um lugar de acolhimento para as pessoas. Sim. Então, ninguém nunca vai chegar aqui sem ter um sorriso no rosto de alguém, um abraço, alguém que vai pegar o seu contato e te acolher de forma extremamente sincera e fraternal, né? Sem nenhum tipo de julgamento. Exato. Né? A começar pelo pastor que tem uma franjinha esquisita. Então, que copiou a esposa. Então, isso nunca vai ser um problema. Nós estamos aqui para acolher todas as pessoas, né? Literalmente. Então, desde uma pessoa que está hoje em situação de rua, até a pessoa que mora, né, num lugar mais luxuoso de São Paulo. Né? Estamos aqui buscando estar cada vez mais prontos para conseguirmos acolher todos os tipos de pessoas. Mas a palavra é imutável, né? Então, estamos buscando a capacidade divina para conseguir se comunicar com a nossa geração atual, mas sem Desconectar com a futura, com a antiga também. Exatamente. Mas sem modernizar ou atualizar a palavra de Deus para nada, né? Então, eu acho que é nesse caminho que a gente vai. Sim, muito bom. Agora, pra gente encaminhar pro final, vocês são missionários também, né? Então, vocês são pastores, vocês são missionários, vocês tocam um pouco ali no apostolado. Como que vocês veem e vocês discernem o tempo de vocês? Por exemplo, hoje vocês estão numa igreja que está em fase de implantação. Só que daqui a 8, 10 anos, vocês têm outros chamados, né? Deus tem uma urgência para outras áreas, talvez para outros países. Como que vocês, além de falarem um pouco da vida de vocês, como que vocês dão um conselho para outras pessoas que têm vários chamados unificados em um só? Nossa, eu sou pastor, então hoje eu tenho que ficar na igreja local, mas eu também tenho o chamado missionário, eu preciso ir para o campo. Como que vocês veem essa junção no ministério de vocês e como que vocês podem aconselhar jovens que têm essa loucura aí de vários ministérios e preciso colocar isso numa caixa ou abrir logo e fazer tudo de uma vez ou ficar, permanecer, como que é isso? Não sei se eu entro num ponto aqui. Não. Não? Você quer começar então? Assim, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas eu creio que... Eu não sei o que você quer falar. Eu acho que é possível. Eu vou tentar colocar de forma equilibrada o que eu quero dizer. Mas vamos começar a construir esse raciocínio do seguinte ponto. Quando as pessoas recebem uma palavra de Deus a respeito do seu futuro, muitas ficam confusas a respeito do tempo. Eu acho que é muito do que você já colocou.
Mas Deus, em sua onisciência, ele compartilha fragmentos da sua onisciência conosco no nosso tempo hoje. Só que quando isso desce da infinitude da sabedoria de Deus para o nosso tempo de agora, nós ficamos muitas vezes confusos, mas às vezes Deus está compartilhando algo de um futuro daqui 20 anos, e quando isso cai como uma revelação no nosso coração agora, nós precisamos saber que isso desceu de um lugar da onisciência de Deus e que não necessariamente é para hoje. Né? Às vezes Deus está compartilhando algo para o nosso futuro e nós precisamos respeitar os processos que vão nos conduzir até esse lugar no futuro. Então, eu acredito que a grande chave para isso, e eu recebo muitas perguntas de pessoas falando como descobrir o meu propósito, como entender o que Deus, de que forma Deus quer me usar, como saber se eu sou pastor, ou evangelista, ou médico, ou enfim. Eu acredito que se a energia dessas pessoas que estão confusas nisso e que têm esses questionamentos fosse canalizado para duas coisas, todos os problemas estariam resolvidos. Quais são eles? Quais são essas coisas? Primeiro, estabelecer uma vida relacional com Deus, com base naqueles pilares que foram falados aqui. Sua vida de devoção com a palavra, relacionamento com o Senhor, enfim. E segundo, estar disposto a obedecer e obedecê-lo a cada direção. Se você aprendeu a ouvir a voz de Deus e se você está disposto a obedecer, o que vai acontecer quando chegar no último dia da sua vida? Você vai ter vivido a vontade de Deus aqui. Sim. Então, essa preocupação é muito mais simples do que parece. Essa preocupação de entender, eu sou isso ou eu sou aquilo, não faz muito sentido se você está seguindo alguém que, de fato, vai te dar direções para que você viva como isso ou aquilo, entende? As pessoas querem rótulos, né? Exatamente. Então, obviamente, não desmerecendo os ofícios e aquilo que Deus dá para cada um de nós, mas, pessoalmente falando, hoje, não me importa tanto saber se eu sou A ou B. Me importa cumprir cada mandato de Deus. Me importa cumprir cada direção que Deus me dá hoje. Fazendo isso, naturalmente eu vou viver o meu chamado, naturalmente eu vou viver o propósito. Então, a energia precisa ser canalizada para isso. Aprenda a ouvir a voz de Deus, estabeleça um relacionamento com o Espírito Santo, esteja disposto a obedecer cada passo e cada estação. Tem muitas pessoas presas no seu futuro, deixando de viver o agora. E deixando de viver o agora, elas estão deixando de se munir de ferramentas e de passar por um processo de preparação que vai conduzir elas até o seu futuro. O chamado da pessoa não começa quando ela chegar no destino que um dia Deus compartilhou com ela que ela vai chegar. Começa agora. Sem viver o hoje, sem viver o amanhã, você não vai chegar no depois de amanhã. Pegou uma revelação profunda. Domingo só chega se você passar pela sexta e pelo sábado. Exato. Eu acho que a gente vive num tempo onde a nossa mente ela é projetada completamente para o futuro. Então, a gente vive no futuro. A gente quer viver tipo uma vida projetada no nosso... quando a gente, no topo, quando a gente chegar na plenitude do nosso ministério. Eu vejo muito a história de Davi, isso. Davi, ele foi chamado, ele foi, na verdade, ungido rei muito novo. Só que ele só assumiu essa liderança e esse reinado muito tempo depois. Só que ele ainda pegou a mesma geração que Saul liderava, ele ainda liderou a mesma geração dele. Então parece que na Bíblia a gente lê, cara, passou muito tempo, só que na verdade foi algo de uma geração para outra, de 2 gerações, ele ainda liderou essa mesma geração. Então a gente é projetado muito lá para frente, a gente quer viver, e a gente esquece de algo muito que vai embasar o nosso ministério, que é o nosso caráter. Né? Não adianta a gente chegar lá e erguer multidões e levar as boas novas da melhor forma possível, da melhor comunicação, oratória, traquejo, sendo que quando a câmera é desligada, eu sou a pior pessoa do mundo. Então, eu acho que entre o seu futuro, o seu ministério, o seu presente, tem uma linha de caráter que você vai ter que construir ponte a ponte para você chegar lá, ser muito mais assertivo, né? A gente tem histórias da Bíblia de pessoas que conseguiram isso, tem histórias na Bíblia de pessoas que não conseguiram isso. Então, eu acho que o nosso raio de impacto, ele só vai ser grande o suficiente quando a gente constrói a nossa base de caráter. E quanto mais se cresce sem base, maior é a queda. Exato. Exatamente. Isso é muito... pra gente, é muito de alerta pra gente. A gente, lá atrás, eu acredito muito que como igreja, a gente abriu mão da palavra profética. Então, tanto que lá fora tem muitas pessoas, quando a gente sai pro campo missionário mesmo, a gente acerta, sei lá, nome, sobrenome, tudo, e o pessoal fala, você é feiticeiro, você é bruxo, você... Porque eles
não associam o dom com a revelação do Espírito Santo, porque a igreja, ela, em uma certa hora ali, porque ela adorou tanto o dom que ela abriu mão e falou, não queremos tocar nisso. E aí hoje a gente, com essa mentalidade, cara, a gente não pode mais elogiar de uma forma... evangelizar de uma forma passiva. Tipo, olha, Jesus ama você. Não, realmente, Jesus ama você, só que essa dor na sua perna vai ser curada agora em nome de Jesus. Essa enfermidade vai sair. Palavra Então a de gente tem que... conhecimento. Palavra de conhecimento, profecia, a gente também tem que ir mais ativamente. Sim. Só que entendendo que a igreja, ela precisa tomar de novo esse lugar que ela abriu mão, né? Sim. Só que realmente viver as etapas e as fases da vida exatamente no momento que tem que ser vivido. Então, acho que isso que é a questão, né? Sim. Amém. Amém. Agora a gente vai fazer um jogo aqui pra finalizar com vocês. Quem é o mais? Então, vocês só vão apontar quem é o mais aí. Quem é o mais alguma coisa. A gente vai apontar de uma forma rápida. Não pode falar? Não pode explicar. Tá? Não. Tipo assim, quem é o mais? Não. É bom explicar? O meu ponto é alto, Tá gente. tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo ouve. Tá O tudo ponto bem. falou que tem que explicar. Então vamos De lá. forma rápida. De forma rápida. Sim, quando quiser. qualquer Quem é o momento. mais carinhoso do casal? Eu, É. com certeza. Sim. A linguagem de amor dele é toque físico. E a sua é Tempo de qualidade. tempo de qualidade. Isso. Ok. Eu não gosto de... Assim, tem momentos de toque. Por ele ficava assim o dia todo. Me dá falta já. Eu sou assim também. Eu gosto de toque quando a gente vai muito específico. É. Quando a pessoa vem relar, não sei se você tá olhando pra quê. Quem é o mais engraçado da dupla? Acho que Acho que ela, porque ela é mais espontânea. tem que apontar. Ela. Ele entendeu. Ela. Jogo de gestos. Quem é o mais organizado? Nossa, 100% ele. Muito, ela é super bagunceira. Peraí. Peraí, Fala desse jeito. eu tô só falando o que é. Super bagunceira. Eu acho assim. As Quando pessoas. você explicar muito. Não, já tá tudo Eu acho que bem. pessoas espontâneas têm um vácuo no cérebro Olha delas só, que tá elas vendo a justificativa? Pior que eu precisam. concordo. Obrigada. Eu concordo muito. Muito, Tipo muito, assim, eu tenho um problema com roupa. Roupa é um problema. Eu tenho dificuldades. De tipo, experimentar tirar tudo e Tem. Mas aí, graças a Deus, ele é organizado. que ele quer arrumar. Tipo isso. Quem que é o mais teimoso? É uma briga boa. Mas acho ele que é sou mais. eu. Ele ganha. Um Tá. pouquinho mais. Mas pouca coisa, mas. É uma briga realmente, boa, mas ele Confesso. E quem que é o mais criativo? ganha. Ele. Ela é muito criativa também. Mas eu acho que são aplicações de formas diferentes, né? Mas tudo bem, recebo o elogio. Criatividade. De teimoso não ficou muito feliz. Não. Quem é o mais pontual? Ela. Você. Você Realmente. tem que ficar puxando ele pra. Ela é sempre a que tá chamando o elevador e eu estou terminando de me arrumar pra sair. Todo dia eu tenho que orar muito em línguas na hora de sair de casa, assim. É uma coisa. Porque, homens, por que vocês são assim? Vocês acham que se arrumam em 5 minutos? Não, porque a gente se arruma em 5 minutos. O problema é que ela tá no banheiro, ocupando o banheiro. Exato. E aí a gente deixa. Como é que a gente Os faz? últimos 5 minutos. Então, Não. Vamos lá. Vocês ocupam as primeiras 2 horas. E aí você Sim. ocupa os últimos 5 minutos. exatamente. Só que aí, qual é o problema? Às vezes a gente demora 10. Tá. E aí, entendeu? Aí O ela anel é difícil combinar às vezes. Mas ninguém vê. Mas ninguém vê as 2 horas que aconteceram antes ali que impediram a gente de. Exato. Tem todo entendeu? um antes aí. De todo um entrar antes. na frente do espelho. Nossa, de... eu passo mal, sério. Isso é uma das coisas. Eu falei, a gente teve uma conversa hoje, uma DR no carro. Eu falei, amor. Eu falei pra ele, você quer ficar viúvo mais cedo? Porque isso me degrada por dentro. Mas aí a paz de Deus guarda o coração e a mente dela em Cristo. Jesus. Aleluia. Vai recebendo. Quem é o mais falador? Fala muito, assim, tipo, de uma forma boa, né? Comunicativo. Acho que nós temos um empate técnico. Empate. Talvez. Tem alguns momentos que ela fala mais, outros que eu Tipo, falo de mais. manhã vocês falam muito. De manhã eu falo muito mais do que ela. Nossa, De não manhã, gosto de acordar. de manhã, cara. Mas ao mesmo tempo, tipo, com as Mas pessoas. socialmente ela fala mais do que eu. Eu sou bem mais quieto legal. na mesa, assim, Sim. eu acho. Mais Eu gosto de dar rolê, ele já não. É. Tanto. Depende, né? Mas Quem cozinha melhor? ela, com certeza. Ele não faz nem ovo. Ela. Que isso? Peraí. Que isso? Peraí. Não é assim. Olha essa cara de cínica. Tá.
Você Exagerando. Aí o outro ponto, que é o mais exagerar. Ela, tudo ela vai exagerar, mas calma. Eu faço ovo, eu sei fazer arroz, feijão. Só que assim, o problema, sei fazer. Fiz no casamento? Nunca fiz, mas saber eu sei. Saber, sabe? Agora, Nunca comeu um feijão. Tá sem ferro. mas vamos lá. Ela. Gente, que deboche, cara. Meu Deus. Tá muito exagerado esse deboche. Quem que é o mais sensível? Mano, peraí, deixa eu terminar. Ela canaliza a criatividade dela nas comidas. Então ela realmente, ó, é cozinheira de mão cheia. Cozinha, não cozinha. Mas cozinha melhor do que eu quando cozinha. Você entrando nessa fala? Não, vamos pra próxima. São Paulo, ninguém tem tempo pra cozinhar, gente. Sim, realmente. Quem é o mais sensível? Eu. Você. Sim. Assim, ultimamente, eu fico surpresa como você se emociona mais com as coisas do que eu. Mas Mas é incomparável, assim. Ela realmente Tipo, tá chora em outro nível filme. Não, nem assisto filme. ele não assiste filme. Mas ela tá num outro nível de sensibilidade, assim. E, inclusive, se tem um ponto positivo nisso também, que me ajuda muito a conseguir ser sensível pra coisas Mas que quem talvez eu não chora, seria. brigando é você, não sou eu, não. Ah, mas eu choro porque, Você se pelo emociona. amor de Deus, veio no meu coração, pelas pessoas que não conhecem a Cristo. E aí, realmente. Temos uma figurinha dele chorando muito, quem quiser. aquela é Tá aparecendo aqui embaixo. Ó, Aquela que Editor, você coloca tá na tela, por Coloca. favor. Só a figurinha dele chorando. Aquela da conferência. Que você é verdade. Meu Deus. Não, quando, tá chorando. Só deitar no Exato. chão, quando a deitado no presença de chão, Deus desenho. vem, é difícil. Quem é o mais competitivo? Nossa, não sei. Acho que temos um empate técnico Temos um também. empate, mas nós somos muito competitivos. Mesmo. É tipo, em quais momentos? Você tá jogando junto ou coisas do dia a dia que é tipo, um vai irritar o outro? Qualquer coisa. Tudo. A gente é competitivo com qualquer coisa. Só que assim, eu acho que eu tenho mais maturidade na minha competição do que ela. Porque qual que é o ponto? Eu amo aquela rapaz. Ela entra em competição de jockey pô, tá? Aham. Eu, por exemplo, não jogo truco, cara. Eu não quero nem aprender a jogar. Porque se eu Justamente jogar, pra não- porque senão vai ser difícil. Jogo é tipo, sei lá. Tipo, quem troca a luma primeiro? Aí vai todo mundo em cima da menina e a menina. Perdão. Então ela entra em coisas, competições menores, assim. Eu entro em competições maiores, assim. Eu acho que quando vale a pena o esforço, assim, e o estresse da competição, entendeu? É verdade. Quem é o mais romântico? Eu, com certeza. Isso é verdade. É. Eu não sou. Eu sou o mais carinhoso e o mais romântico também. Eu Não quer sou dizer que ele é mega romântico também, não. sou eu quem fala mais te amo, sou eu quem lembro dos nossos aniversários mensais, né, de dia 18. Enfim, mas acho que nós somos um casal. Nivelado, assim. Não é A muito. gente não é muito meloso, muito... Sim. Não, nunca fomos assim. Tenho na agenda o lembrete do dia 18? Tenho, mas tenho porque Mas eu pelo quero menos- ser Exato. romântico, entendeu? E tem, né? Pastora, você tem? Não tem, olha só. Mas é porque eu tenho, então já me encarreguei desse papel. Uma característica da Mari que eu mais amo. O altruísmo dela. Altruísmo. Ela realmente tem uma facilidade muito grande pra abrir mão de qualquer coisa que seria pra ela, pra alguém. Menos comida. Porque é uma coisa difícil, assim. Não, eu Eu compro gosto. outra pessoa. Não, nem sempre. Eu detesto você pode dividir dividir Ela não comida. gosta de dividir a comida dela. Não, eu tenho dois E eu irmãos. amo dividir comida na minha Você tem casa. dois irmãos, você não divide comida, você luta pelo que é seu. Então, Lá em casa mas a olha gente é só. em 3. Então quando a gente ia dividir, Isso. quem cortava Isso. não escolhia primeiro. Então a gente cortava em 3 pedaços, porque se eu cortasse eu ia pegar o maior pra mim. Então eu corto e os outros 2 primeiro vão e aí eu vou por último. Ah, é? Então, mas na minha casa nós somos. Mas na minha casa nós somos em 3 também e nós não temos essa competitividade. Eles comem um Sim. da comida A gente, com a comida, né? Com a comida. Com a comida, com outras coisas assim, mas com a comida não, a gente divide. A gente serve o mesmo copo de Coca-Cola e tomamos nós 3 no mesmo copo. Assim. Ah, não Olha, existe. eu faço mal. Eu come um no prato do outro, troca a carne. Eu amo quando a gente vai num restaurante e a gente pede coisas diferentes. Eu insisto cada pra um isso. come. Porque cada um come um pouquinho de cada um. Quando a gente vai em amigos, eu falo, tento ali
manipular as pessoas pra cada um pedir uma coisa diferente. Eu nunca vou e conseguir comer um pouquinho de cada um. Nunca vou jantar com Cara, você. isso é maravilhoso, que você vai... Beleza, nunca vou chamar pra jantar. Muito obrigado pela participação de vocês. O papo tá perfeito, só que a gente vai ter que cortar agora, porque no próximo vídeo a gente vai fazer um bate-bola, um jogo com vocês, um jogo de casal, que eu tô bem ansioso pra esse tempo aqui. Vai ser bem legal. E não sai daí, na verdade sai, porque a gente volta no próximo. Você vai ficar muito tempo aí. Mas, um beijão, até o próximo. mês lá, parado. Ficaram um mês parado lá.